aproveitar que eu falei na fadinha. A nossa fada sensata, Juliana Yamaoka, tá aqui no estúdio da Band News FM para nos ajudar com as atualizações dessa madrugada da Olimpíada de Tóquio. Ju, bom dia. Oi, Carlinha, bom dia, né? Uma madrugada que não foi muito boa para os brasileiros, mas vamos começar então com as notícias boas sempre, né? Bom, a seleção brasileira masculina de futebol vence a Arábia Saudita por 3-1 no estádio de Saitama e se classifica para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Gols que foram marcados pelo Matheus Cunha e por ele, Richarlison, que marcou 2 gols, inclusive. Esse foi o último jogo daquela primeira fase, né, da competição, com o resultado. O Brasil acabou se classificando em primeiro lugar. Já tinha vencido a Alemanha, que por sinal está eliminada, e empatado com a Costa do Marfim. A gente ainda não tem o nosso adversário, porque a gente depende do desfecho de alguns jogos. Mas a gente pode encarar a Argentina, a Austrália, o Egito ou a Espanha. De qualquer forma, o jogo será no sábado, às 7 horas da manhã. Não precisa acordar tão cedo, né, no horário de Brasília. Sábado, 7 horas da manhã. Exato. É porque a gente já está trabalhando aqui às 7. Nosso ouvinte também está indo para o trabalho, né? Não é tão cedo. Mas é enfim, sábado, sabadão, né? Agora uma notícia bastante, não polêmica, mas que gerou bastante discussão, né? Que foi a questão da ginástica artística com a Simone Biles desistindo da final do individual geral dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela que não precisa nem falar, né? Favorita ao ouro, precisou se retirar da disputa para preservar a saúde mental. Lembrando que a final será disputada às 7h50 da manhã no horário de Brasília. Rebeca Andrade, a nossa brasileiríssima, Beyoncé brasileira, é sim favorita, né? Porque ficou atrás da Biles na fase classificatória. Bom, de qualquer forma, a Simone, que tem só 24 anos, ainda pode participar das finais por aparelhos a partir do próximo domingo. Então a gente fica no aguardo para ver se ela de fato vai retornar. E não precisa nem lembrar, né, Carla, que na Rio ela foi campeã olímpica, individual geral, por equipes, bronze na trave, ouro também no solo e no salto, enfim, a gente torce por uma rápida recuperação da Simone, né? Vamos passar rapidinho. Não, calma, que esse assunto a gente tem que falar, Esse assunto você domina, vai lá, comenta. Não é, que esse assunto da falta de saúde mental realmente, né, também um pouco. Mas eu vou dizer porque ontem... a gente tava comentando, né, Carlinha, no final de semana, a expectativa pra ginástica, porque você foi ex-atleta, você acompanha e você ficou, nossa, a Rebeca e Simone, e é triste, né, a gente fala, pô, a Rebeca é favorita, mas a gente não queria que fosse dessa forma, assim, a disputa com a Simone, né? Mas aí uma outra coisa, vamos não cravar que a Rebeca é favorita, só porque ela se classificou em segundo? Tava conversando com a Sheila esses dias aqui, o seguinte, para classificação na final do individual geral ou de aparelhos, naquele primeiro dia de competição, o que as atletas fazem? Elas fazem séries mais conservadoras, elas não arriscam tanto. Então é um nível de dificuldade apresentado um pouco mais baixo, mas é uma série perfeitinha que aí você passa para a final e na final chegou ali, aí é o dia de arriscar tudo. Então a possibilidade, por exemplo, de as russas, né, as atletas que compõem o Comitê Olímpico Russo, né, ou o Proibidão Russo, como diria a Aline Fanelli, elas entrarem com novidades e ainda cheias de moral, porque elas levaram a medalha de ouro por equipes, isso é também algo para ser levantado. Então, ó, você, torcedor brasileiro, não vamos jogar essa responsa pra cima da Rebeca, não, até porque vai pesar o ombro dela, né, Ellen? Não, e essa história, eu entendo zero de esporte, gente, né? Enfim, eu não enxergo direito, eu fugia da bola, da aula de educação física, era um negócio horroroso. Entendo zero de esporte. Mas eu gosto muito de outros assuntos, e um deles, que sempre me chamou a atenção, e a Carla, que entende do assunto, por favor, que ela só falar bobagem, você me corrige. Bom, Nadia Comaneci, que é a maior de todas, né? Acho que até hoje é a grande referência quando a gente fala de ginástica olímpica, né? E aí eu lembrei e indico para os ouvintes, quando você falou da Simone Biles, ela tá aí se afastando dessa competição para cuidar da saúde mental, e eu lembrei da história da Nadia Comaneci. Tem um documentário que eu indico para os ouvintes, que é Nadia Comaneci, a ginasta e o ditador. Ele acho que tem no máximo 1 hora, mostra um pouco da história dela com o pano de fundo político de surgimento da Nadia Comaneci. Era a época do regime soviético, ela é romena e ela é usada como a grande propaganda política do regime soviético, o trabalhador soviético que deu certo. Ela era uma estudante de escola na Romênia, quando chega um dos treinadores e diz para as crianças o seguinte: quem aí sabe dar uma estrelinha? E aí ela dá uma estrelinha perfeita e é assim que ela é recrutada para passar a ser treinada. Só que aí ela passa por uma espécie de regime de escravidão do regime soviético. E
com todo o sucesso da carreira, com tudo que ela desempenha, ela chega no momento em que o regime já estava se encaminhando para o final, ali no final dos anos 80, e foge. Justamente pedindo asilo nos Estados Unidos em busca de liberdade. Então, claro, eram outros os dramas, né? Eram outras as questões, a pressão da vida dela. Ela não podia dar entrevista sem um tradutor para não contar o que acontecia de fato. Enfim, é muito uma história bonita, mas muito triste, com muito drama também. E me lembra isso, quanto ela acaba arriscando nesse sentido. Então, né? E aí tem um outro ponto que é o seguinte: a Simone Biles sendo americana e o país que defende as liberdades individuais e defende, né, essa questão individual, ela tem essa liberdade de chegar e dizer, olha, gente, eu não quero, eu não posso disputar, eu tô pensando em mim. Em outras culturas, a Ellen está falando do regime soviético, mais para frente a própria Rússia, também outros países do leste europeu e a própria China. Eu imagino que um atleta um atleta chinês ou desses outros países não conseguiria romper, porque na verdade um rompimento muito grande, muito difícil. Né? Aquilo ali para Simone Biles chegar e dizer eu não vou competir, ela tá em sofrimento e sofrimento extremo há muito tempo. E não é em qualquer torneio, é só no palco do planeta que ela fez isso. Então é como dar um passo, romper algo que estava matando a Simone Biles por dentro. E olha, coragem tem essa garota. Se fosse só o abandono da prova por equipes, aí você dizer, é aquela coisa coletiva e tal. Não, ela tá abandonando o individual geral, o dela. Então isso é sinal de que o negócio é profundo. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui da participação da Ju Yamaoka para chamar a informação da repórter da TV Band, a Luísa Oliveira, que está acompanhando a chegada da medalha de prata do Brasil, quer dizer, da fadinha, né? Da Raíssa Leal, que desembarca no país. Luísa, bom dia para você. O que você conta pra gente? Oi, Carla, bom dia. Oi, Ellen, oi, Ju. Bom, a gente estava aqui numa expectativa muito grande para a chegada da fadinha, né? A gente chegou aqui por volta das 4 da manhã e ela ia passar por uma portinha. Toda hora a gente ficava olhando a porta abrir, ela chegou, e ela não chegava. Então, quando ela realmente apareceu, foi um momento muito marcante, até emocionante para algumas pessoas que estavam aqui. Muitos jornalistas presentes. E aí, quando ela chegou, ela foi recepcionada pelo Sandro Dias, o Mineirinho, que também é um colega nosso aqui do Grupo Bandeirantes. Então já foi assim no nível alto, né? Um encontro de gerações dos dois, ele que é uma grande referência do esporte. Ela foi muito paparicada, claro, diante do feito dela, né? De ser a mais jovem medalhista olímpica do Brasil. E aí ela ganhou vários presentes, ganhou flores, não desgruda do skate, deu para perceber que o skate é mesmo uma paixão real mesmo, 24 horas por dia com o skate, deu uma voltinha e, claro, exibiu a medalha olímpica, né? Com muito orgulho. Não conversou com a gente, mas passou por aqui, mostrando muita energia, muita felicidade, muito orgulho por esse momento. Foi uma passagem curtinha, porque agora, daqui a pouco, ela já está embarcando para a Imperatriz, para a cidade dela, o voo é às 8h20. E aí, sim, lá, clima de Copa do Mundo, viu? Vai ser recepcionada com muita festa, vai ter carro de corpo de bombeiros, vai ter desfile, tudo eles pediram, né? Claro, cumprindo todos os protocolos, mas vai ter uma carreata para recepcioná-la. Mas foi bem legal vê-la por aqui, viu, Carla e Ellen? A gente tá vendo a história sendo feita, né, Luísa? Você vai contar isso para sempre, para todo sempre, aí pros seus filhos, para todo mundo que acompanha e pergunta sobre as curiosidades da profissão de jornalista. Você vai dizer, eu vi a fadinha, ela tinha 13 anos voltando de Tóquio e eu, né, tava ali, vi aquela garotinha passando coisa linda, carregando uma medalha que era quase maior que ela. Luísa, bom trabalho para você. Obrigada pelas informações. Obrigada, viu? Mas só para complementar, é isso mesmo, né? Porque ela fez história não só pelo viés esportivo, pela medalha, mas pela quebra de barreiras, né? Ela mostrando um esporte como um esporte inclusivo, que não é um esporte só para homens, é para as mulheres também, quebrando a barreiras de que o skate é um esporte marginalizado. Então, só com 13 anos, ela conquistando isso tudo, e uma popularidade impressionante, viu? Muita gente aqui querendo tirar foto, fazer selfie. Ela que foi para as Olimpíadas com quase 1 milhão de seguidores, agora já está com 6, gente. Então, você imagina a vida dessa menina agora, a gente tem que preservar, porque tem 13 anos, né? Exatamente. Luísa, bom trabalho. Até a próxima. Um beijo, gente. Um prazer.
Valeu. A Luísa tocou num ponto muito importante que é esse, né? É o assédio que a fadinha vai sofrer daqui pra frente. Ontem, conversando com um psicólogo do esporte, inclusive que trabalha com o Comitê Olímpico Brasileiro, com a Seleção Brasileira de Futsal, o Eduardo Silo, a gente abordou esse assunto. É claro que a gente falou de Simone Biles, né? Interessante que ontem mesmo, cedinho, eu falava com a Sheila que ela dizendo, aí dá saudade de, né, você liga a TV, acompanha as garotas competindo, dá saudade, dá vontade de estar lá? Eu falei, de jeito nenhum. É muito sofrimento, é uma tensão muito grande. Aquela coisa da montanha-russa, você fala, quero ir. Quando chega ali na pontinha, você fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É a tensão, né, sobre essas atletas mesmo. Então, eu conversei com o Eduardo Silo sobre isso e também sobre a fadinha, dizendo, preciso ter uma rede ali, uma barreira para evitar esse assédio muito grande, que é inevitável, que a Raíssa Leal já está sofrendo, né? Que ela já está recebendo tanta atenção assim. A própria Luísa disse, de 1 milhão de seguidores para 6 é muita coisa. 1 milhão já é muita coisa. 1 milhão já é muita coisa. Ela já entrou grande. E você já começa com um feito grande. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando o seu feito já é enorme, o que você faz daqui para frente? Se você não tiver uma boa blindagem psicológica, o que você faz daqui pra frente com um efeito desse tamanho? Uma pessoa que tá construindo ainda a própria personalidade, o próprio caráter, ela tem 13 anos, gente. Então, essa preocupação é muito grande e o Eduardo falava sobre isso ontem, Ju. E, aliás, só mais um registro aqui sobre a fadinha. Registro de marca. Uma advogada, ela apareceu nas redes sociais contando que havia registrado a marca Fadinha no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Intelectual, acho que é intelectual. Intelectual, né? Intelectual. Dizendo que recebeu a aprovação do pai da skatista Raíssa Leal para seguir com o processo, por quê? O que pensou essa advogada Flávia Penido? Diante de tudo isso, né, de todo esse apelo, vai ter um espertinho que vai chegar, vai tentar registrar a marca e depois tentar tirar uma grana da Raíssa. Então, o que a advogada fez, com a autorização do pai, foi já dar andamento nesse processo para ela conseguir usar essa marca em favor dela, porque é um feito muito grande, não só olímpico, mas também de história de vida, né? Imperatriz do Maranhão, uma garotinha pobre, conseguir chegar no topo, Juliana Yamaoka. Demais. Dá pra gente falar rapidinho só de um resultado ótimo no tênis que a gente teve nessa manhã. A dupla brasileira de tenistas, a Laura Pigossi e a Luísa Stefani, estão na disputa por medalha, viu? Porque nas quartas elas bateram por 2-1 a dupla americana, a Bertani Matek Sands e a Jéssica Pegula, então elas garantem ao menos a disputa pelo ouro ou bronze, caso elas não passem pela semifinal. Na natação a gente não se deu muito bem, o Léo de Deus ficou na 6ª colocação, nos 200 metros borboleta, e também o nosso revezamento 4 por 200 metros livre ficou na 8ª posição. Daqui a pouquinho ainda tem mais natação, chance de medalha, é claro. No judô a gente também acabou perdendo uma luta, né? A Maria Portela perdeu para a russa Madina Taimazoga. E não foi uma luta polêmica, né? Porque, segundo especialistas, a gaúcha teve um azar e não computado. Então, ela deixou o tatame realmente muito triste. Mas a gente teve uma vitória no boxe do Keno Marley, que garantiu vaga nas quartas de final. Então, é assim, né, cara? Entre derrotas e vitórias, a gente vai atualizando aqui os placares. Mas mesmo muitos não ganhando medalha, se superaram, fizeram história, já atingiram fases que o Brasil ainda não, né, tinha marcado grandes feitos, como o Hugo Calderano, que hoje pela manhã vai se apresentar novamente, já está nas quartas e nenhum tenista na história ultrapassou essa fase. Então a gente também tem que valorizar não só o pódio, mas o que eles têm feito, né? Principalmente em condições de não muito investimento. Sem dúvida. Deixa eu só reforçar a informação. Fiquei em dúvida aqui se era Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou Intelectual. É industrial mesmo. Industrial? É industrial mesmo. Aí, pronto. Ô, Ju, muito bem dito, viu? A gente tem que valorizar não só o pódio, tá certíssima. A Ju continua aqui na redação acompanhando todos os detalhes, todas as disputas da Olimpíada e já volta com mais informação pra gente. Valeu, Ju. Valeu.